Illuminati, plural do latim Illuminatus, é a denominação de diversos grupos, alguns históricos, outros modernos, reais ou fictícios. Em 1776, um alemão chamado Johann Adam Weishaupt, filósofo e professor nascido na cidade de Baviera, na Alemanha, fundou uma organização chamada de Illuminati. Mas só em 1784 que os Illuminati chamou a atenção da sociedade, quando o eleitor da Baviera, Duque Karl Theodor, advertiu sobre o perigo representado pelos Illuminati. O governo bávaro baniu todas as sociedades secretas, incluindo os Illuminati. A ordem tinha ramos nas maiores partes dos países europeus, mas o número total de membros parece nunca ter sido superior a 2.000 pessoas durante o período de 10 anos. Rupturas internas precederam o desmoronamento da organização. A ordem foi encerrada em 1788. Daquela época até nos dias de hoje, tem ideias e teorias conspiratórias que os Illuminati estão por trás de eventos marcados na história, como a Revolução Francesa e o assassinato do presidente americano John Kennedy. Muitos acreditam que eles também estejam infiltrados em diversos países e governos, controlando e manipulando eventos da história para criar a nova ordem mundial, como um só governo e controlando toda a humanidade. Mas não há nenhuma prova ou evidência de que os Illuminati sobreviveram aos acontecimentos de 1785, quando foram perseguidos. Muitas pessoas procuram formas de entrar na organização Illuminati, e outras aproveitam disso, criando sites fake e várias outras coisas. O interessante é que algumas pessoas falam que para você entrar na sociedade Illuminati, você tem que ser alguém importante na sociedade atual, por exemplo, um juiz, um banqueiro ou um político, dentre várias outras profissões. Os Illuminati originalmente foram criados por 5 pessoas, com o propósito de cumprir os fins da sociedade. Quando criada, ela se chamava The Perfectibilists, traduzindo os perfeitos. Só que mais tarde, Adam achava que isso soava meio estranho, então logo depois ele mudou o nome. Dos 5, só se sabe a identidade de 3 que criaram a organização: Adam Weishaupt, Max Merz e Anton von Meisenhausen. Após a fundação, os membros usam pseudônimos. Adam se auto-intitula com o nome simbólico, Spartacus. Os outros se tornam respectivamente Ajax, Agathon, Tiberius e Erasmus Roterdasmus. Não é um réptil. Passado alguns anos, os Illuminati não estavam sendo tão comentados pela sociedade. O assunto voltou à tona em 1798, quando o escritor John Robinson lança um livro teórico chamado Proof of a Conspiracy, que conta que os Illuminati teriam sim sobrevivido. Fez bastante sucesso na época, mas depois de alguns anos, a teoria dele foi esquecida. O assunto voltou a ser falado só 177 anos depois, quando os escritores Robert Shea e Robert Anton Wilson lançam um livro também teórico sobre os Illuminati, The Illuminatus Trilogy. É uma sátira pós-moderna com elementos de ficção científica inspirados em histórias reais e algumas fictícias sobre os Illuminati. E também, é claro, eles acham que os Illuminati ainda estão vivos desde aquela época. Muitas pessoas acreditam que eles ainda existam e desde o lançamento deste último livro que eu citei, as teorias tenham sido mais populares do que nunca. Todos acham que o símbolo dos Illuminati é esse, correto? Também conhecido como Olho da Providência. O símbolo original da organização é conhecido como Coruja de Minerva. Tem como um símbolo o conhecimento, sabedoria e perspicácia. Mas o que é o Olho da Providência? Bom, eu posso explicar o que é o olho, mas quem intitulou como símbolo dos Illuminati, eu não sei. Só sei que deu certo. Se você mora nos Estados Unidos ou tem uma nota de $1 e olhar atrás dessa nota, você vai ver uma pirâmide, com um triângulo em cima dela, e com um olho dentro desse triângulo. Representam um olho cercado de raios de luz e glória. Basicamente é interpretado como a representação do olho de Deus observando a humanidade. Mas não necessariamente significa que pertence a ele. Esse símbolo apareceu no século 17 e 18 em igrejas. Porém, muitas pessoas e até artigos confundem o olho que tudo vê
como também é conhecido, com a representação da mitologia egípcia, com o olho de Horus ou olho de Ra. As pessoas hoje em dia acreditam que tudo tem um motivo e um sentido. Isso é certo, mas alguns dizem que os Illuminatis estão em diversas partes da sociedade, cada um com o seu papel. Desde o final do século XVIII até meados do século XX, muitos pesquisadores têm especulado que os Illuminatis tenham sim sobrevivido, por causa da sua infiltração na maçonaria, e também se tornaram o cérebro por trás de grandes eventos históricos, como a Revolução Americana, Revolução Russa, as duas guerras mundiais, o vazamento de óleo no Golfo do México, o acidente nuclear em Fukushima e alguns dizem também o ataque de 11 de setembro. Jordan Maxwell, pesquisador dos Illuminatis, afirma que aquela frase que está localizada atrás da nota de $1, Novus Ordem Seclorum, que significa Nova Ordem Secular, pode ser traduzida para Nova Ordem Mundial. Teóricos afirmam que muitas pessoas notáveis foram ou são membros dos Illuminatis, como a família Bush, o presidente dos Estados Unidos Barack Obama, dentre outros. Pessoas falam que os Illuminatis têm a ver com satanismo, que existem rituais para você poder entrar na organização, como por exemplo vender sua alma por pata rachada e sei lá. Não gosto desse tipo de assunto. Me remete a um livro bem conhecido. Eu não gosto muito de ficção. E aí pessoal, beleza? Então, esse foi o primeiro vídeo do meu canal. Espero que vocês tenham gostado. Peço desculpas aí pelo meu microfone, mas é isso aí. Se você gostou, deixa um like e compartilha com seus amigos. Valeu, falou e até mais.